Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, é a professora Amanda e hoje nós iremos falar sobre a divisão com números decimais e porcentagem. Prestem atenção no vídeo a seguir. Divisão por potência de 10. Ok, agora nós vamos aprender a fazer divisão de números decimais por potência de 10. Ok? Só para lembrar aí, uma potência de 10 vai ser um número da seguinte forma. Ele é formado por 1 e por zeros, né? Pode ter um zero se for um zero é o 10, dois zeros no caso do 100, três zeros 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Então, esses números aqui são chamados de potência de 10. Toda vez que a gente tiver uma divisão por potência de 10, basta a gente deslocar a vírgula para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros. Por exemplo, exemplo A, 2,31 dividido por 10. Observe que aqui uma potência de 10 tem apenas um zero. Então, diferente da multiplicação, que a gente desloca a vírgula para a direita, na divisão a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? Uma casa, porque só tem um zero. Então aqui vai ficar da seguinte forma. O número é 2,31. Como eu vou deslocar uma casa para a esquerda, a vírgula sai daqui e anda uma casa e vem para cá. A vírgula do lado esquerdo ela não pode ficar sozinha. Então aqui do lado a gente vai acrescentar um zero. E aí o número passará a ser 0,231. 0,231. Ok? Exemplo B. 0,021 dividido por 1000. Então eu vou colocar aqui, 0,021 dividido por 1000. 1000 tem 3 zeros, então nós vamos deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então observe, a vírgula está aqui. Então eu vou fazer o seguinte: andar uma casa, duas casas, 3 casas. Então essa vírgula vai ficar aqui. Essas lacunas aqui a gente vai completar com zeros. Então aqui vai ficar um zero aqui, outro zero aqui. Do lado esquerdo, a vírgula não pode ficar sozinha aqui do lado esquerdo, então a gente vai ter que colocar um zero, completar com zero. Então o resultado da divisão ficou 0,00021. Tá joia? Entendido aí como é a multiplicação por potência de 10, agora nós vamos ver alguns exemplos de como realizar a divisão de um número decimal por outro número decimal, ok? Então observe aí comigo. Divisão de um número decimal por outro número decimal. Ok, agora nós vamos ver como realizar a divisão entre números decimais. A gente tem duas situações. Nós temos uma situação onde o divisor é um número inteiro e o dividendo é um número decimal. E temos uma outra situação onde os dois números aqui, tanto o dividendo quanto o divisor, são números decimais, possuem vírgula. Então, para os dois casos, eu estarei explicando aqui como seria o processo para a resolução. Vamos para o primeiro caso, que é esse caso aqui, onde o divisor é o número inteiro. Observe comigo aí. Nós vamos dividir normalmente. A gente vai primeiramente pegar a parte inteira do número. Aqui nós temos a parte inteira 12, que equivale a 12, e temos a parte decimal equivalente a 8. Então, vamos dividir a parte inteira. 12 dividido por 5 vai ser 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 12, restam, como o resto aqui fica 2. Então, observe, na divisão de 12 inteiro por 5, o resultado aqui deu 2 e o resto sobrou 2 também. Observe que 2 inteiros não dá para dividir 5. Então, como não dá para dividir 5, a gente vai ter que descer a parte decimal. E aí eu desço o 8. E agora eu não tenho mais 2 inteiros. Eu passo a ter agora 28 décimos. Como eu vou usar a parte decimal, eu tenho que colocar a vírgula aqui também, porque o resultado agora vai ser um resultado decimal. Então, desci o 8, coloco a vírgula e aí continua o procedimento. 28 dividido por 5, o valor mais próximo aqui vai ser o 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 para 28, 3. Ok? Muito bem. 3 dá para dividir por 5? Não dá para dividir por 5. Então o que a gente faz? Observe que aqui esse 3 não significa que é um número 3 inteiro, ele é um número decimal. Isso aqui significa 3 décimos. 3 décimos é a mesma coisa de 30 centésimos. Então você pode acrescentar um zero para continuar a conta, porque 3 não deu, você coloca um zero. Esse 3 décimos passa a ser 30 centésimos. Aqui, agora a gente vai usar a parte centesimal. Então aqui vai ficar da seguinte forma: 30 dividido por 5
6. 6 vezes 5 dá 30. Para 30 não sobrou nada, ok? Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui, que é o exemplo B, onde o divisor ele é um número decimal. E aí você observa aí como é feita a resolução desse problema. Vamos lá, exemplo 2. Observe aí comigo, eu tenho 14,9036 dividido por 7,03. Então este é o segundo caso, onde o divisor ele é um número decimal, ele tem vírgula. O que nós vamos fazer? Toda vez que acontecer isso, toda vez que o divisor tiver uma vírgula, nós temos que eliminar essa vírgula. E para eliminar essa vírgula, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor por uma potência de 10 que elimine a vírgula do divisor. Então observe, quando a gente multiplica por potência de 10, o que acontece com a vírgula? Ela anda para a direita. Então observe, quantas casas eu tenho que andar para a direita para essa vírgula sumir, para ela sair daqui, né? Então, como eu tenho duas casas decimais, o correto é eu multiplicar isso daqui tudo por 100. Duas casas decimais equivale a 2 zeros. Então a potência que eu tenho que multiplicar aqui é por 100. Em uma divisão, quando a gente multiplica o divisor por um número, a gente também tem que multiplicar o dividendo pelo mesmo número para não alterar a conta. Então, como eu multiplico esse lado por 100, eu vou multiplicar esse lado também por 100. Então essa divisão pode ser reescrita da seguinte forma. Vai ficar 14. Observe que a vírgula está aqui depois do 4. Como eu estou multiplicando por 100, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Então vai ficar 14,9036. Observe que a vírgula estava aqui, duas casas para a direita. Uma, duas. Então passa a ser 1490,36 dividido por 703. Eliminamos a vírgula aqui, porque aqui tem duas casas, multiplico por 100, a vírgula anda duas casas para a direita. Uma, duas. E aí a vírgula sai fora do número. E eu posso escrever o número como 703. Então essa divisão aqui é a mesma coisa dessa divisão aqui. A diferença é que aqui nós recaímos no caso anterior, do exemplo A, onde o divisor é um número inteiro. Tá certo? Então vamos realizar a divisão da mesma forma que nós realizamos a divisão do exemplo anterior, do exemplo A. Então vamos lá. Observe. 1 não dá para dividir 703, nem o 14, nem o 149. Então nós vamos ter que pegar aqui o 1490 e dividir por 703. Observe. O dobro de 700 é aproximadamente 1400. Então eu creio que o melhor valor aqui vai ser o número 2. Vamos ver quanto é que dá 703 vezes 2. Vou fazer aqui do lado. 703 vezes 2. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 7, 14. Deu 1406. Então eu tenho que subtrair isso aqui de 1406. Subtraindo de 1406. 6 aqui para 10. Vai 1 aqui em cima. É 4. Aqui ficou 8. 8 menos 0 dá 8. Aqui 4 menos 4. 1 menos 1 dá 0. Então o resto aqui da parte inteira restou 84 inteiros. Então agora eu tenho 84 inteiros para dividir por 703. Observe que não dá, não é possível a gente dividir 84 inteiros por 703. Então nós vamos transformar agora essa parte inteira em um número decimal. Então nós vamos descer o 3 aqui. Vamos descer a parte decimal. Como eu vou utilizar a parte decimal, eu passo uma vírgula. Ok? Porque eu vou usar a parte decimal. Como eu vou usar a parte decimal aqui, então o resultado também vai aparecer aqui na forma decimal. E para isso eu preciso colocar vírgula, ok? Então agora vamos pegar 843. Observe que 843 é possível a gente estar dividindo por 703, que vai dar aproximadamente aqui 1 vezes 703 dá 703. Para 843, vamos subtrair aqui para ver quanto é que fica. 3 menos 3 dá 0, 4 menos 0 dá 4, 8 menos 7 deu 1. Então restou aqui 140. Observe que 140, a gente está trabalhando agora com a parte decimal, então eu tenho 140 décimos dividido por 103. 140 não dá para dividir por 703, então nós vamos descer a parte centesimal aqui, que é o 6. Que era o que estava faltando descer. Desci o 6, ficou 1406 dividido por 703. Nós já havíamos até feito essa conta. Observe, 703 vezes 2 dá 1406. Então aqui, 1406 dividido por 703 vai ser igual a 2, ok? 2 vezes 703 dá 1406.
406 para 1406, 0. E aí nós resolvemos. Resultado final, 2,12. 2 inteiros e 12 centésimos. Tá joia? Porcentagem. Porcentagem, também conhecido como percentagem, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é entender o significado de porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma razão ou uma relação entre dois números, né? Onde nós utilizamos como base aí o número 100. Então, por exemplo, quando estou relacionando o número 2 tendo como base o número 100, ou seja, estou representando duas partes de uma totalidade de 100, eu escrevo essas duas partes como 2%, ou seja, duas porções de um total que possui 100 porções, ok? 2%, posso entender isso também como 2 centésimos, que na realidade é uma razão, 2 para 100, ok? E 2 sobre 100, a gente fazendo essa divisão de 2 por 100, vamos obter 0,02. Geralmente utilizamos este formato, ou este formato aqui, para 2%, no momento de resolver os problemas. Lá na hora dos cálculos, geralmente utilizamos 2 centésimos ou 0,02. Mas isso nós vamos ver mais um pouco à frente. 25%, o que significa? Significa que eu estou representando 25 partes de um total de 100 partes, ok? 25 dividido por 100 é a mesma coisa de 0,25. 100%, 100% é o total, ou seja, é 100 partes de um total de 100 partes. 100 dividido por 100 é igual a 1 inteiro, é o todo, beleza? 300%, 300 dividido por 100, que é a mesma coisa de 3 inteiros. Então, 300% nada mais é do que 3 vezes, né, a totalidade, que é 100%. Tá ok? 300 dividido por 100 é igual a 3. Entendido aí o conceito de porcentagem, vamos resolver então alguns exemplos, né, a fim de facilitar o entendimento deste conceito. Então vamos aos exemplos. Ok, o exemplo 1 diz o seguinte: uma fábrica produz 2.200 produtos por dia. Sabe-se que 3% dos produtos possuem algum tipo de defeito. A pergunta é: quantos produtos possuem algum tipo de defeito? Então observe que o problema está pedindo, né, para que a gente calcule 3% de 2.200. E é o que nós vamos fazer. É importante salientar aqui o seguinte: toda vez que tiver para calcular a porcentagem de alguma coisa, o DI vai funcionar como uma multiplicação. Então é só reescrever. 3% é a mesma coisa de 3 centésimos. O DI é uma multiplicação, então fica 3 centésimos vezes 2.200. E aí é só multiplicar esta fração por 2.200. Como é que a gente multiplica a fração? Numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Então aqui, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Vai ficar 3 vezes 2.200 dividido por 100 vezes, aqui é 1. O denominador do 2.200 é o número 1. Então continua o número 100. Pronto, eu tenho uma divisão aí. Eu já posso simplificar esta divisão cortando esses dois zeros aqui do numerador com esses dois zeros do denominador. Então perceba que agora eu tenho 3 vezes 22 dividido por 1. Então basta que eu faça aqui 3 vezes 22. 3 vezes 22 é a mesma coisa de 66. Portanto, 66 produtos apresentam defeito. Tá joia? Então... Agora vocês farão as páginas 187 até a 194. Espero vocês na aula do Zoom. Beijinhos!